Gente, nós vamos dar sequência hoje às exposições sobre o Evangelho de João. Nós nos encontramos nesse momento no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos hoje examinar o texto que trata do drama vivido por uma mulher que foi apanhada, palavras da Bíblia, em flagrante adultério e levada pela religião ao templo para ser morta. Então, João, capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? E que a partir de agora o Espírito Santo nos unja, nos oriente, nos conceda graça para que possamos extrair desse texto o que é pertinente, o que precisamos ouvir, o que se aplica ao contexto da vida de cada um de nós. É uma das passagens mais lindas da Bíblia. É uma das narrativas bíblicas, é uma das que mais nos ajudam a entender a pessoa de Cristo, a sua missão no mundo e o que Ele pode fazer pela sua e pela minha vida. João, capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Então, ele sai do templo, faz um percurso de aproximadamente 1 quilômetro, ele atravessa o Vale de Cedron e sobe para o Monte das Oliveiras. Então, para ali ter um momento de descanso, de todo o embate, de toda a discussão que ele teve que travar com parte da liderança religiosa judaica de Jerusalém. De madrugada, então ele acorda bem cedo, voltou novamente para o templo. Ele então faz novamente aquele percurso, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Então havia escribas pregando, o templo era muito grande, então eles se espalhavam ali ao redor do pátio do templo de Jerusalém, e quando aquelas pessoas, talvez ainda alguns peregrinos que ficaram após a festa dos tabernáculos, quando percebem a chegada de Jesus, vão para a sua direção para ouvir a sua mensagem. Não deve ter sido uma experiência fácil para a liderança religiosa judaica ver aquele rapaz de 33 anos, que não passou pelas escolas rabínicas de Jerusalém, vindo da insignificante Nazaré, atraindo a atenção de todos. Então, eu me lembro do diálogo que eu mantive com um pregador do Nordeste muito jovem. Ele virou-se para mim e disse a seguinte coisa: eu quero ser um grande pregador. Ao que eu me virei para ele e disse: procure ser um grande amante. Procure amar a Deus e o próximo. Que a nossa meta não deve ser obter popularidade por força de eloquência no púlpito. A nossa meta é amar. O nosso trabalho pressupõe amor. E quando nós amamos, nós vemos nas Sagradas Escrituras o que ninguém consegue enxergar. Quando nós amamos, a originalidade na nossa mensagem. Quando nós amamos, as pessoas percebem que nós não pregamos como advogados, mas sim como testemunhas. Elas notam que nós temos interesse pelas suas vidas. Que subimos ao púlpito não para uma grande performance. Subimos ao púlpito porque a palavra de Deus é fogo nos nossos ossos.
jamais cave oportunidade para pregar. Se o Espírito Santo habita em plenitude na sua vida, pessoas baterão a porta da sua casa, pedindo para que você fale, porque o ser é irreprimível, essa coisa vai vazar. No ato de você abrir a boca, a profecia, quer dizer, a palavra de Deus vai fluir, e não faltará oportunidade a você de ser ouvido. É como alguém já disse, concordo inteiramente com essa declaração, cuja origem eu desconheço. A nós nos cabe aprofundar o nosso ministério, e a Deus a enlarguecê-lo. Quem determina a extensão do ministério é o Senhor. A nossa responsabilidade é viver vida com Deus. E aqui está o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, tomado da plenitude de Deus. E ao surgir, ao aparecer no templo, atraiu aqueles que ali se encontravam para ouvir a palavra de Deus. Então, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus, quem são os escribas, quem são os fariseus? Os escribas são os intérpretes da lei, são os responsáveis pela elaboração teológica. Eles se dedicavam à tarefa de ensinar o Antigo Testamento. Muitos deles eram da seita dos fariseus, a mais radical do judaísmo. Então, os escribas e fariseus trouxeram a presença de Cristo. Então, vocês imaginem a cena, está o Senhor Jesus ensinando, e de repente, a liderança religiosa judaica, os membros da seita mais rigorosa do judaísmo, repito, e os teólogos, responsáveis, portanto, pela produção teológica daqueles dias, interrompem a pregação de Cristo e trazem à sua presença uma mulher interessante. Naquela mesma madrugada, havia passado a noite com um homem casado. Ou, em estando casada, havia passado a noite com um homem qualquer. É muito interessante observar como que esse homem que havia passado aquela madrugada com aquela mulher, ele não aparece na história. Porque essa é uma característica das sociedades humanas. Isso não é discurso feminista. Isso aqui é percepção de fatos. Historicamente, as culturas forjadas pelos homens são culturas que oprimem a mulher. Não há mínima dúvida com relação a isso. Eu, infelizmente, não tinha discernimento para perceber as coisas quando era criança, mas hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não toleraria o que vi acontecer várias ocasiões dentro da minha própria casa. A minha mãe, no sábado, em casa, cuidando do almoço, enquanto meu pai ia para a praia com os filhos. E quando o assunto é ética, especialmente o tema da sexualidade, o que se observa em todas as culturas é que o que é tolerado na vida do homem é considerado intolerável na vida da mulher. Então essa mulher apresenta, ela aparece. Cadê o homem dessa história? Ninguém pode praticar, como alguns comentaristas bíblicos que eu li esta semana afirmam, ninguém pode praticar adultério sozinho. Cadê esse parceiro? Pois bem,
Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Será que o marido estava viajando? Nós não sabemos. Não sabemos nem o nome dessa mulher. Tudo o que conhecemos sobre sua vida é que ela foi apanhada por padres e pastores na cama com um homem, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Isso é um outro elemento dessa história, que o autor inspirado, que não sabemos se foi João, é muito importante, eu tenho que ser honesto com relação a isso, e lhes dizer que não há unanimidade entre os estudiosos do Novo Testamento quanto à autoria dessa história. O que se sabe é que se trata de uma história inspirada, mas ela não consta nos principais manuscritos sobre o Evangelho de João. Ela às vezes aparece no Evangelho de Lucas, mas trata-se de um texto inspirado, citado, por exemplo, por Santo Agostinho. Então, essa história é antiga, foi registrada sob a supervisão do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, mas ninguém sabe, eu tenho muita dúvida, não há unanimidade com relação ao fato desta história ter sido contada pelo evangelista João. Agostinho tem um comentário interessante a fazer sobre esse texto. Ele diz o seguinte: é uma história tão difícil de ser digerida pelas mentes mais legalistas, que pode ser que pessoas tenham arrancado essa história de alguns manuscritos, do próprio Evangelho de João, que ela tenha sido escrita por João, mas foi arrancada, porque esse Jesus aqui é um Jesus muito perigoso. Vamos prosseguir. Então, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. A igreja foi chamada para isso, para fazer com que as pessoas fiquem de pé, para fazer com que as pessoas ganhem visibilidade, sejam notadas, observadas, mas para serem amadas, para serem servidas, para serem objeto do nosso amor. Aqui esta mulher é colocada de pé pelo pastor, pelo conselho da igreja, pelos presbíteros, ou pelos irmãos reformados, para ser humilhada. Aqui, portanto, nós nos deparamos com o seguinte fato, e eu repito, tenho insistido neste ponto: esta instituição pode se transformar no seu oposto, deixando, portanto, de cumprir a sua finalidade histórica, sua finalidade bíblica, sua finalidade evangélica. Ou seja, nós podemos estar envolvidos em nome da moralidade com o trabalho de destruição de psiques humanas. O texto está dizendo que esta mulher foi tirada da casa onde se encontrava, foi trazida pela liderança religiosa para dentro do templo para ser humilhada. Então, você precisa se proteger disso tudo. Porque se você não se blindar para a loucura religiosa, você pode ser devorado pela instituição. E não há forma melhor de você se blindar contra tudo isso do que estar revestido do Evangelho de Jesus Cristo. E não permitir que nenhum pastor, que nenhum líder religioso, nenhum mestre, nenhum teólogo seja senhor da sua consciência. Não estou estimulando ninguém aqui a nutrir um coração empedernido. Não estou estimulando ninguém a se julgar dono da verdade e não se abrir para a repreensão, não acolher em amor a crítica.
O que eu estou lhe dizendo é que o convívio com uma instituição como essa pode se voltar contra a nossa vida. E nesse caso aqui, é muito evidente que isto acontecia, e é uma sinalização feita pelo Espírito Santo no Novo Testamento, acerca do que pode acontecer com a sua, com a minha vida, do que acontece hoje num sem número de instituições religiosas, nas quais a liderança espiritual usa a Bíblia para destruir vidas humanas. Então, muito provavelmente, essa mulher foi trazida pela polícia do templo. Eram policiais bancados pelos sacerdotes, mantidos com dinheiro dos dízimos, a fim de fazerem este trabalho de detetive da fé. Eram homens, então, focados nesse tipo de coisa. Em geral, quem está dedicado a esse tipo de tarefa, podem ter certeza, em geral, tem problemas nas áreas de suas vidas que correspondem àquilo que eles, com muita facilidade, encontram como desvio na vida do próximo. Eu espero que eu tenha sido claro. Verso 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Isso aqui é a maior prova que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui está um tratamento formal, um tratamento supostamente respeitoso, mas sem nenhuma conexão com o estado do coração. Isso aqui, na verdade, era uma blasfêmia. Isso aqui é o símbolo do culto que não procede de um coração transformado. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. É interessante observar como que esse tipo de pecado, especialmente quando praticado pela mulher, está presente em todas as culturas. Como que a ênfase dada a ele transcende eras, culturas, denominações religiosas. E o que me causa surpresa com relação a isso é o fato de que a Bíblia falar muito mais sobre o pobre, sobre a justiça social, sobre o exercício da misericórdia do que sobre sexo. Não estou dizendo que não haja uma ética sexual nas Sagradas Escrituras. Não estou dizendo que o amor legitima o ato de levar alguma pessoa para a cama. Porque nós sabemos que este amor tem que ser um amor justo, tem que ser um amor que promova a vida do próximo. Este deve ser um amor que assume a responsabilidade por aquele a quem cativou. Tem que haver uma ética sexual, não há mínima dúvida. E tem que haver como corolário de algumas doutrinas bíblicas, como a doutrina do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não estou diante de um ser humano qualquer. Eu estou diante de alguém cuja vida é revestida de significado e eu não posso usá-lo. Então tem que haver uma ética sexual. Não estou dizendo isso. Só que as Sagradas Escrituras falam muito mais sobre os temas que ignoramos do que sobre esse. Que ocupa, mas de uma tal extensão, as nossas preocupações morais, a ponto de nós nos esquecermos daquilo que é apresentado na Bíblia como motivo de Deus ter julgado cidades inteiras.
mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Vocês vão ver isso em Levítico capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio 22, de 22 a 24. Eles estavam realmente mencionando um texto do Antigo Testamento que apresenta Moisés prescrevendo a pena capital mediante lapidação ou apedrejamento de mulheres envolvidas com este tipo de transgressão. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Por que essa pergunta? Tu, pois, que dizes? Ali não havia interesse pela vida da mulher. O que havia ali era o interesse por botar na boca de Cristo aquilo que o incriminaria. Porque, vamos pensar nas possíveis respostas. Resposta número 1. Podem matá-la. Só que essa era uma prerrogativa do Império Romano. Quem tinha autoridade de fazer essa coisa, a pena de morte, estava sob a jurisdição do Império Romano. Os judeus podiam até prescrever, mas não aplicar a pena. Por isso que nos eventos referentes à morte do Senhor Jesus, nós vemos a liderança religiosa judaica tão preocupada em imputar a Jesus a prática de um crime político, a fim de que ele fosse morto pelas autoridades romanas. Então, uma intenção possível, não acredito que essa seja a principal. Talvez ela nem tenha feito parte da motivação daqueles homens, de jogar Jesus contra o sistema. Muito provavelmente eles queriam fazer duas outras coisas. Para mim são as mais prováveis. Número 1, botar Jesus em contradição. Mostrar que aquele profeta do amor não era nada diferente dos fariseus. E que aquele que falava sobre o pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu, aquele que inventou a parábola do filho pródigo, era capaz de prescrever pena de apedrejamento para mulheres apanhadas em adultério. E então, eles jogariam o Senhor Jesus contra a multidão, contra aqueles, especialmente as meretrizes e os publicanos, que estavam encantados com a mensagem de Cristo. É muito importante ressaltar o fato de que a mensagem de Cristo não teve eco nas instituições religiosas do seu tempo. Ela ganhou espaço no coração de prostitutas e cobradores de impostos corruptos. Havia algo na sua pregação que fazia com que essa gente recobrasse a esperança de se reconciliar com Deus. Portanto, eles intentavam obter uma vitória que acabaria definitivamente com o ministério do Senhor Jesus naqueles dias. Qual a vitória? De mostrar que Jesus era contra Moisés. Essa poderia ser a segunda forma deles neutralizarem a influência de Cristo naqueles dias. De impedirem Cristo, portanto, de continuar crescendo em ascendência em relação, portanto, à população de Israel daqueles tempos. Que era arrancar da boca de Jesus a seguinte declaração: Moisés errou. Esse texto é socialmente construído. Aqui Moisés enlouqueceu. Ou então, eu tenho mais autoridade do que Moisés e nego o que ele próprio disse.
E aí então eles teriam nas mãos esse trunfo de dizer o seguinte: ele é contra o Antigo Testamento. Estaria terminado, na opinião deles, o ministério de Jesus. Abro um parênteses para dizer que eu vejo frequentemente no meio evangélico esse tipo de prática. Eu chamaria isso de prática de fazer perguntas desonestas para pregadores. Toda hora eu recebo esse tipo de pergunta, especialmente nas redes sociais, de pessoas que querem arrancar dos nossos lábios aquilo que pode nos incriminar. E nessas horas o melhor a fazer é: tu dizes. Tu dizes, você que está dizendo. Responder ao estulto segundo a sua estultícia. Tu, pois, que dizes? Eles disseram, na verdade, eles estavam certos que iam acabar com a vida de Cristo. Verso 6. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Portanto, é muito importante que você reveja as perguntas que você tem apresentado a Deus, as objeções que você tem feito à Bíblia, ao Antigo e ao Novo Testamento. Porque há uma diferença muito grande entre questões honestas e questões desonestas. Eu passei por inúmeras crises de fé no início da minha conversão. Mas não me recordo, vocês me perdoem falar nesses termos, mencionando minha própria vida, mas não me recordo de ter acolhido com prazer nenhuma dúvida, porque eu queria desesperadamente crer. Contudo, as dúvidas emergiam nas mais diferentes áreas. Dúvidas terríveis, diabólicas, que vinham para roubar a minha fé, mas que me foram muito úteis, porque me botaram para estudar, me botaram para ler, me botaram a sair em busca de uma teologia exata, para uma fé fundamentada em argumento racional. Mas há aquele tipo de questão que é levantada com o propósito de encontrarmos argumento para nos eximirmos de um compromisso com Cristo. Era o que eles estavam fazendo. Eles não tinham interesse na verdade, eles queriam matar Cristo. Isto diziam eles, tentando. O que a palavra significa no grego? Colocando à prova, para terem de que o acusar. Mas Jesus, o comportamento de Jesus, que é impressionante, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que os comentaristas bíblicos investiram de tempo para tentar explicar essa passagem? Porque a questão é a seguinte: o que ele escreveu? Então, alguns dizem que ele escreveu os nomes dos escribas e dos fariseus com os seus correspondentes pecados. Quem pode saber disso? Então, uma outra interpretação que eu acho mais plausível a cena é muito impressionante. Os caras em pé, a mulher em pé, o círculo formado em torno de Cristo, a bomba atômica lançada. O que dizes? Chegou a hora de provarmos que ele é liberal, chegou a hora de provarmos que ele é marxista, chegou a hora de provarmos que ele é neoliberal, chegou a hora de provarmos que ele é arminiano, chegou a hora de provarmos que ele não é tão ortodoxo assim, que ele não é suficientemente calvinista. Chegou a hora do teste, ele não tem para onde correr. Se ele mandar apedrejar, o povo vai se voltar contra ele e não vai acreditar que ele é o profeta do amor. Se ele disser que não deve apedrejar, ele estará se opondo a Moisés. Chegou a hora de definitivamente nós silenciarmos esse rapaz. E aí o Senhor Jesus simplesmente se curva, olha para o chão e começa a fazer algum desenho, escrever alguma coisa na areia.
não queira receber da parte de Deus essa resposta à sua vida. De Deus simplesmente olhar para você e dizer: vai aprender a ser homem, vai aprender a ser gente, deixa de ser bobo. Não deixa de ser um comportamento que revela uma certa expressão de indiferença. É como se ele dissesse o seguinte: vocês estão preocupados com o que não preocupa a Deus. Você imagina você ser recebido dessa maneira? Você imagina, terminado o culto, você vem me procurar, trazendo o seu problema, e em vez de olhar nos seus olhos, eu estou buscando aqui no templo alguém que seja mais importante do que você. Talvez alguém entrou, alguém aqui famoso, alguém poderoso e tal, e você percebe que eu não o ouvi. O Senhor olhou para os meus olhos e disse: ele não está me ouvindo, ele não tem ideia do que eu estou passando. Só que aqui é deliberado. Ele se curva deliberadamente. Aqui, portanto, é revelada a forma como que Deus lida com grande parte dos teólogos desse planeta, que estão produzindo teologia de morte, não teologia de vida. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha, vou dar uma interpretação aqui livre. Você pode jogar no lixo que eu vou lhe dizer. Não tenho a mínima certeza do que eu vou falar, mas acredito que o que eu vou declarar, de uma forma ou de outra, é profundamente bíblico. Tem para mim o seguinte, que para cada julgamento moral que você faz, que eu faço, Jesus pega a sua caneta santa e escreve o que você e eu dizemos. No dia do juízo final, o que você declarou lhe será apresentado de uma forma muito bem diagramada, clara, no formato de um livro, e você vai ler o livro que você escreveu. E uma pergunta lhe será feita: e aí? Você passa no teste que você estabeleceu para si mesmo, ao exigir das pessoas o que você jamais foi capaz de praticar? Não sei se foi isso, mas essa imagem é perturbadora. É Deus dizendo: não estou levando a sério vocês. Grande parte do debate hoje que eu vejo no nosso país sobre os mais diferentes temas são modos sutis de pessoas se evadirem de compromissos com a vida concretos. Olha, vou fazer aqui uma, vou aqui dar uma de louco. Se eu tiver que ouvir alguém falar sobre o necessitado, eu vou conversar com o irmão Gregório. Se você não está fazendo nada por ninguém, eu vou te ouvir por respeito. Mas lamento, amigo, o teu viver fala tão alto que eu não posso ouvir o que tu dizes. Se você vier me falar sobre família, sobre casamento, fala com a irmã Anjinha, que está há mais de 20 anos dedicada ao trabalho de restauração de casais. Se você quer falar sobre ensino bíblico, escola dominical, falar com o irmão George, com o irmão Tony, que estão dedicados há anos à tarefa de nutrir espiritualmente as pessoas através do ensino sólido da fé reformada. Agora, você usar as redes sociais para se eximir de responsabilidades mais sérias através de discurso pomposo
é hipocrisia, e você pode ter certeza, você não vai receber aquela iluminação do céu, que só está disponível para quem está apresentando a Deus perguntas honestas, e não quem transformou em entretenimento esse debate ocioso, que é travado enquanto pessoas perecem. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, observem, o que significa o seguinte: eles ficaram incomodados com o ato de Cristo de os ignorar, de os tratar com indiferença. Eles insistiram na pergunta porque Jesus ficou calado. Porque os hipócritas não devem contar com a iluminação do Espírito Santo. Então, eles fazem a pergunta e Jesus se mantém silente. Então, eles insistem, porque estavam obcecados com a ideia de acabar com a vida de Cristo, de ver Cristo terminando os seus dias no madeiro. Como insistissem na pergunta, aí, gente, Jesus se levanta. Não queira ver Jesus se levantando na sua vida dessa forma. E aí Jesus se levanta e lhes disse: agora todo mundo de pé. Os que estavam ao redor de Jesus e da mulher, Jesus e a mulher no centro, vocês imaginem a cena. Os escribas e fariseus falando, e aquela turma toda com o dedo no Facebook para clicar, para divulgar as más notícias. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Olha, eu chegaria ao ponto de dizer, e esta não é uma opinião isolada minha, é a opinião de outros estudiosos do Novo Testamento, que como declarar que as pessoas são pecadoras é genérico demais, é uma obviedade. Muito provavelmente Jesus está aqui dizendo a seguinte coisa: quem não é adúltero aqui, só que ele está falando de pastores, ele está falando de teólogos, ele está falando de pregadores, está falando dos que cuidavam da administração do culto no templo. Quem dentre vós não está envolvido com pecado sexual? É provável que essa seja a interpretação. Pode ser que ele esteja falando de uma forma mais ampla, mas os estudiosos divergem com relação à interpretação desta declaração. Pode ser que ele esteja dizendo o seguinte: quem não está envolvido na prática, que hoje no templo está condenando, que seja o primeiro que siga o que Moisés mandou fazer, que as testemunhas deveriam ser as primeiras a apedrejar a mulher apanhada em adultério. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Não é psicologia barata, tem psicólogos aqui, a irmã Ana Maria pode falar sobre isso melhor do que eu, entre outros, que há um mecanismo, os psicólogos sabem explicar isso melhor do que eu, dentro de nós, que faz com que projetemos as nossas transgressões morais nas pessoas. Eu lido com isso regularmente, de pessoas imputando às outras os seus próprios erros. Você vê alguém fazendo um comentário sobre a vida de outra e diz: mas ela vive imersa na prática do que está condenando na vida dessa pessoa. Como que ela não percebe isso? Há algum ganho, alguma expiação nessa troca. Parece que nós convivemos melhor com os nossos delitos quando somos capazes de condená-los na vida de outras pessoas. Pois bem, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra.
Essa semana, eu conversei com uma pessoa em aconselhamento. Nunca ficou tão claro para mim a importância nessa vida de nós nos vermos como pecadores, a fim de encontrarmos a verdadeira liberdade. Deixa eu explicar. Eu ouvi alguém reclamar de um tratamento recebido, que revelava com muita clareza uma avaliação de si mesma, que a levava a julgar que todos aqueles que com ela convivem devem tratá-la com respeito, devem honrá-la, devem gostar dela. Ao que eu disse, você me permita falar o que eu vou te dizer agora, com muita franqueza. Com muita franqueza. Os pecados que essas pessoas praticam contra você, supostamente, ou não são os pecados praticados contra um rei, contra uma rainha, contra um santo. São os pecados praticados contra alguém que é digno de ir para o inferno. Você não merece estar viva. Você está viva por um ato de condescendência, porque Deus é infinitamente paciente. O que o Evangelho faz é, ao nos humilhar, tornando-nos, portanto, humildes de espírito, é nos levar, como diz o grande Martin Lloyd Jones, a nos surpreendermos quando pessoas nos tratam bem. É uma iniquidade você exigir amor de uma pessoa sem que você dê motivo para estima. Por que que as pessoas deveriam gostar de você? Você é a referência absoluta do que é justo, do que é belo, do que é santo. O humilde de espírito é aquele que se surpreende de ser tratado bem. Não estou dizendo que você deliberadamente deve buscar ser capacho da vida, conforme se diz no português popular. O que eu estou querendo lhe dizer é que se você for humilde de espírito, a partir de uma obra do Espírito Santo em sua vida, você se tornará menos suscetível a sofrer com crítica. Por que que esses homens estavam empenhados no trabalho de destruir a vida daquela mulher? Porque eles não tinham consciência de quem eram. Na verdade é o seguinte, se eu estou envolvido na prática pecaminosa com a qual você está envolvido, eu não estou impedido de me dirigir a você e de admoestá-lo, senão acabaria a pregação no planeta. Eu não subiria o púlpito para pregar. Tem vezes que o pregador está pregando e está dizendo o seguinte: Senhor, me dá graça para viver o que eu estou prescrevendo para a vida dos meus irmãos, porque eu estou longe de viver isso. Contudo, o approach vai ser diferente. Eu não vou chegar para você com pedra na mão. Vai ser um pecador falando com pecador, um condenado falando com condenado. É um outro discurso, é um outro diálogo, é um outro tratamento. Eu não vou querer prescrever para você o que, se for prescrito para mim, representará a minha destruição. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mais uma vez, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: não tenho tempo a perder com vocês. É interessante, repito, os tratamentos mais duros que observamos no Novo Testamento,
dados pelo Senhor Jesus, na sua relação com pessoas que cruzaram o seu caminho, foi tratamento dado à liderança religiosa. A gente imersa na instituição religiosa. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Vejam que a Bíblia não está falando que eles se converteram. A Bíblia não está falando que eles tiveram a chamada experiência de convicção de pecado evangélica. Simplesmente, eles ficaram envergonhados, simplesmente, eles foram humilhados, Jesus atingiu a consciência de todos eles, e olha, e faço uma leitura livre, não estou certo do que eu vou lhes dizer, mas pode ser que eles tenham experimentado medo de Jesus, sendo profeta, começar a mencionar o nome de cada um e dizer, olha, o que cada um deles havia feito nas últimas semanas. Quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Interessante isso. A começar pelos mais velhos até os últimos. Numa época que não havia Viagra. Até os últimos. Quer dizer, ensinando a lei no templo, na sinagoga, mas levando as irmãs para a cama e condenando quem que praticava, e talvez ali gente que tivesse levado aquela mesma mulher para a cama, não sabemos. Mas é impressionante, como disse C.S. Lewis, como que os pecados da religião, os pecados dos religiosos, eles são os mais sutis, os mais difíceis de ser detectados. É impressionante isso. Aí, a começar pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Muito provavelmente aconteceu a seguinte coisa: os escribas foram embora, os fariseus partiram, ficou aquela roda e Jesus e a mulher sozinhos no meio da roda. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais. Observe, ele não pede para ninguém voltar. Ele não sai em busca das pessoas. Ele não sente pena. Simplesmente o texto diz que ele se levanta e não vê a ninguém mais, além da mulher. E aí então começa esse diálogo imortal, e aqui nós terminamos a mensagem. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles que estão trabalhando para Satanás? Onde estão os ventrílocos das trevas? Mulher, onde estão aqueles que usam a Bíblia para matar? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja, ele sabia as respostas. O que ele queria, isso é lindo. O que ele queria era convencer a mulher do fato de que aqueles homens haviam encaminhado a mulher adúltera para a pessoa errada. Porque o ministério de Jesus é um ministério de perdão, é um ministério de reconciliação. Não queira levar a Jesus gente cuja vida você quer ver destruída, porque Jesus é bom, porque Jesus é misericordioso, porque o nome dele é Jeová, porque o nome dele é Jeová é salvação, porque ele é amigo dos quebrantados de coração, ele é amigo dos humildes de espírito.
levaram a mulher adúltera para a pessoa errada. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Observem, portanto, como que Deus pode usar a religião com toda a sua loucura, desfazendo o seu veredito e usando da sua malignidade para fazer com que as pessoas se aproximem da graça divina. Olha o final. Respondeu ela: ninguém, Senhor, ninguém. Ninguém. Naquele exato momento, Jesus silenciou Moisés, Jesus silenciou o Antigo Testamento, Jesus silenciou o diabo, Jesus silenciou a consciência daquela mulher, Jesus silenciou a morte, Jesus silenciou o dia do juízo final, Jesus silenciou o pastor, Jesus silenciou o teólogo, Jesus silenciou a igreja católica, Jesus silenciou a igreja protestante, Jesus silenciou a todos. Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Não tem mais testemunha, todos foram embora. Não quiseram ficar nem para delação premiada, ninguém ficou. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. O que significa o seguinte: não há mínima dúvida que Jesus fez uma leitura intuitiva do estado espiritual daquela mulher. Naqueles minutos que se passaram, o contraste entre o comportamento dos escribas e fariseus e a doçura de Jesus fez com que ela se convertesse. Ela só não teve oportunidade de expressar o seu desejo de recomeçar a vida com Deus. E Jesus leu o seu coração. E encantada com o amor de Cristo, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Então aqui fica meu Deus, é tanta lição, tanta verdade, nem eu tampouco te condeno. Duas coisas que o Espírito Santo, vou dar uma de místico agora, mas Deus pode falar com o pastor presbiteriano. Eu saí de casa lá de Niterói, para mim o Espírito Santo creio, me orientou a declarar solene e claramente duas verdades. Número 1, meu servo, nessa manhã você vai declarar para o meu povo o meu perdão. Nem eu tampouco te condeno. Esse é o veredito final. Acabou. Essa é a palavra final. Nem eu tampouco te condeno. Isso tem que entrar na sua cabeça. Lembrança do que você viveu na sua casa, lembrança dos erros que você cometeu no casamento, na educação dos seus filhos, no exercício da sua vida profissional, lembrança daquelas coisas sobre as quais você jamais falou com alguém. A palavra final é essa: nem eu tampouco te condeno. Você tem que receber isso. Você tem que receber isso. Eu vou contar uma história boba. Estava agora lá em Nova York, então, sabendo do frio, eu levei uma bota. Dessas botas que você consegue ficar na neve até com 20 graus. A propaganda lá, quando eu comprei essa bota, aguenta 20 graus abaixo de zero. E eu andando em Manhattan, horas com aquela bota. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, e o meu pé começou a inchar. Eu acho que eu estou ficando coroa, nunca tive isso na minha vida. O pé inchar de tanto andar. Nunca tive esse problema na minha vida, andava descalço e tudo mais. Aí então tive que botar um tênis. E eu fiquei pensando, como que muitas vezes nós permitimos que, sabe, que essa bota pesada que aperta o pé, seja parte da nossa vida, de nós transformarmos a nossa relação com Deus em algo que dói, e não alguma coisa que nos faz viver melhor, com mais leveza. Quando eu entrei na lojinha lá, peguei a bota, joguei a bota de lá, peguei um tênisinho lá, botei e falei: está pisando nas nuvens. Que maravilha. Eu falei: isso é o Evangelho. O Evangelho não dói, o Evangelho não aperta, o Evangelho liberta.
O Evangelho liberta, o Evangelho dá motivos para a santidade. Então, nem eu tampouco te condeno. Não é possível que você continue a carregar ad eterno esse fardo de culpa. Aqui está o juiz, ele está dizendo, eu não te condeno, acabou, você está perdoado, deixa o passado passar. Nem eu tampouco te condeno. Agora, outra coisa também, que eu gostaria de me dirigir aos homens. Essa é a forma correta de nós nos relacionarmos com as mulheres. Ficou com ela sozinho. E talvez pela primeira vez ela tenha encontrado um homem que a tenha respeitado. É difícil que eu vou lhe dizer. Mas enquanto você luta com a beleza daquela que cruzou o seu caminho, encantado com a sua formosura, é importante que você diga, na minha relação com ela, minha primeira preocupação deve ser levá-la a Cristo. Não posso lidar com ela de uma maneira que a minha atitude a impeça de eu ministrar o Evangelho. Essa é minha ética sexual. Não posso lidar com nenhuma mulher, especialmente com uma mulher carregada de culpa, como essa. Provavelmente bonita. Eu tenho que tratá-la como Jesus tratou a mulher adúltera. Simplesmente ele esteve ali para viabilizar a sua vida. Nem eu tampouco te condeno. Agora vá e não peques mais. Aqui entra Lutero. Aqui entra Lutero e aqui entra o entendimento, minha última participação no culto, o entendimento sobre a diferença entre moralidade e evangelho. O que é moralidade? É você dizer, vá e não peques mais, sem antes ter dito, nem eu tampouco te condeno. Se houver a inversão, isso aqui se transforma numa usina de neurose, e os consultórios da Barra da Tijuca ficarão cheios de membros da nossa igreja, adoecidos na alma. Primeiro nem eu tampouco te condeno. A vida emancipada da lei, da culpa, do inferno, do diabo, da consciência, da religião, o perdão, a aceitação, você passar a saber que é amado, que é querido, que seus pecados foram perdoados, e aí então Deus vai se colocar do seu lado e vai lhe dizer, agora vamos falar sobre a vida. Como que você deve viver à luz desse amor? Primeiro vem o Evangelho, a pacificação do ser, o perdão, o encontro com a graça, o abraço de Cristo. Aí depois vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre justiça social, vamos falar sobre evangelismo, vamos falar sobre casamento. Sabe por quê? Sem essa operação da graça, nós somos movidos a desejar o que a lei proíbe. Só quando a graça nos emancipa dos terrores da lei, pacificando o nosso ser, que nós estamos habilitados a nos relacionar com Deus, tal como Jacó se relacionou com Labão. Ele serviu a Labão 14 anos, e a Bíblia diz que nos 7 primeiros, que ele serviu a Labão por amor a Raquel, para ganhar o coração de Raquel, para poder casar com Raquel, para comprar o dote de Raquel. Os 7 anos foram como poucos anos pelo muito que ele amava. Primeiro entra o amor, o poder expulsivo de um novo amor. A alma é pacificada. Você contrasta Cristo com a igreja presbiteriana, Cristo com o protestantismo, Cristo com a igreja católica, Cristo com pregadores neuróticos. E você diz, é isso que eu quero. Aí abraçado, amado, perdoado, você é levado a administrar sua vida sob a força do amor. E não mais o medo do que a opinião pública religiosa possa fazer com sua vida.
O triste é quando a igreja se transforma nesse tipo de coisa aqui. A pessoa cair, ela vai começar o seu calvário dentro da própria igreja, com os próprios irmãos, tratando de usar a Bíblia para acabar com sua vida. Com Cristo é diferente. Ele silencia a voz da religião, pacifica o ser e nos faz andar em novidade de vida, para a glória do seu nome. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos por passagem, por narrativa tão reveladora do Evangelho. Aqui é a doutrina em gestos, em atitudes, em respostas. Tudo que nós pedimos é que tu nos ajudes sempre a saber que o que tu fostes para aquela mulher, tu és para as nossas vidas hoje. Que este seja o nosso Cristo, o Cristo dos recomeços, o Cristo que nos permite nos levantar do exato ponto onde caímos, o Cristo que nos blinda, que nos protege da lei, do inferno, do juízo final, o Cristo que nos emancipa da religião, o Cristo que não permite que confundamos Deus com a instituição religiosa. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque nessas horas em que nos deparamos com essa luz, é que somos especialmente convencidos do fato de que a Bíblia é a tua palavra, e que não há palavra mais doce no universo do que a palavra Evangelho. Nós louvamos o teu nome pelas boas novas, ó Deus querido, e que nesta manhã, já início de tarde, tenhamos uma experiência que emancipe o ser, que fardos sejam deixados nesta igreja, que deixemos o passado passar, que recomecemos hoje, Senhor, porque o tempo que nos resta é hoje, Senhor. O passado já foi, não mais existe. O que nós queremos, Senhor amado, é ver em nossas vidas restituídos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ó Deus querido, Deus amado, comunica este perdão, ajuda cada um de nós a ouvir a sua voz, que esta voz venha com autoridade, que esta voz faça ruir as muralhas de Jericó. Nem eu tampouco te condeno. E que agora, Senhor, com a alma inundada de amor, com os olhos marejados, Senhor, pela gratidão, que tu peças o que quiseres, Senhor. Dá-nos o que tu queres. Então peça o que quiseres. Senhor, que saiamos daqui curados. Tira esse sapato apertado, Senhor. Essa bota que está machucando o nosso pé. E ajuda-nos a finalmente a conceber um Deus que é a favor de nós e não contra nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos com Jesus.